compartilhar aqui a tela. Vamos lá, galera. Boa noite aí para todo mundo. Vamos começar aí a nossa segunda aula. A aula hoje vamos focar mesmo, beleza? Hashtag foco. Bem, daqui a nossa máquina que a gente estava utilizando ontem. A aula de ontem deve estar disponível até amanhã de manhã. Ela está sendo sincronizada aí para lá o portal. Também tem instrução lá, qualquer coisa, Gabriel aí vai estar ajudando aí com quem tiver dúvida aí para poder acessar o portal e material lá. Não é muito diferente do que a gente já tinha, né? Bem, e para o pessoal novo aí, tranquilo, qualquer coisa é só perguntar. Então vamos lá. Galera, nossa máquina Windows 7, hoje vamos falar um pouco sobre backup. Vamos falar sobre também os programas essenciais aí que a gente costuma trabalhar e utilizar. Beleza? Vamos lá. Então, para a gente poder falar um pouco de backup, vamos falar de uma forma mais simples, que é o backup chamado transferência fácil. Tá. Então, transferência fácil... Cadê? O transferência fácil do Windows, como alguns já devem ter ouvido falar, ele é feito especificamente para o Windows 7. Então, ele foi feito para que o pessoal pudesse migrar a princípio para o Windows 7. Então, ele tinha tanto no Windows XP, no Windows XP você tinha que instalar um plugin. Daí você migrar todos os arquivos, documentos, músicas, favoritos, você migrava para o Windows 7. Do Windows 7 ele permite você migrar para 8, 8.1 e o Windows 10. Beleza? Então a única coisa que você vai precisar, no caso, para você entrar, você pode digitar aqui sua transferência e aqui vai para a transferência fácil do Windows, avançar, e aqui nós escolhemos quais desses três tipos de transferência nós vamos utilizar. Transferência via cabo, transferência de rede e a transferência utilizando memória flash ou então HD externo. No caso, nós podemos criar um HD aqui nessa máquina virtual e transferir tudo para lá. Ou então, nós utilizamos aqui dispositivos USB e aqui podemos conectar um pendrive ou um HD externo. No caso, eu tenho aqui um pendrive, eu vou desconectar e eu irei conectar novamente. Esse pendrive ele está conectado na minha máquina real. No momento que eu conectar aqui na máquina virtual, utilizando o VirtualBox, tá, gente? Utilizando o VirtualBox. No Hyper-V eu não consigo utilizar o USB. Então, habilitei aqui, ó, tá aqui. Só que ele desaparece da minha máquina real, então eu não vou conseguir utilizar ele na minha máquina real. Então eu venho aqui, vou formatar, beleza. E aqui eu estou utilizando um pendrive, tranquilo, não estou utilizando um HD interno, no caso, né, que eu criei esse HD virtual. Estou utilizando um pendrive mesmo. Ou seja, eu posso fazer o backup da máquina virtual e passar para a minha máquina real. Uma boa. Pronto. Então eu venho aqui, escolho memória flash, ou seja, um pendrive ou um HD externo. E ele é bem simples. Ele aqui acaba perguntando qual é o meu computador novo, qual é o meu computador antigo. No caso, esse aqui é meu computador antigo. Então eu venho aqui, este é o meu computador antigo, e ele faz uma varredura, me mostra aqui
o que eu tenho de arquivos, o que eu tenho de usuários. Pedro, Oi. ele não faz cópia de programas, né? Não, de programas não. Bem, beleza. Se eu quiser algo mais específico, venho aqui em personalizar, avançado, e aí eu posso vir aqui no usuário e marcar que ele vai copiar tudo que tenha da pasta usuário. Lembrando que toda vez que nós criamos um usuário no Windows, vem a pastinha do usuário aqui com os principais itens do usuário. Beleza? Que não fica, no caso, em C2 pontos. Fica aqui. Então, quando a gente vai fazer alguma espécie de backup, até mesmo manual, a gente tem que ver se a máquina, inclusive, ela tem mais de um usuário. Beleza? Galera, tranquilo até aí? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo. Tá. Então, beleza. Inclusive, eu venho aqui, propriedades, onde eu meu computador. Venho aqui em configurações avançadas do sistema. E aqui em perfis do usuário, ó, ele consta aqui o meu usuário. Tá vendo? Então, esse aqui, ele pode, vamos supor, eu tenho diversos usuários, já loguei com diversos usuários aqui. Eles ficam constados todos aqui também. Então, se eu tiver aqui, vamos supor, 5 usuários, eu vejo que a máquina está começando a ficar cheia, né, o disco, eu posso vir aqui e excluir usuários que não estão sendo utilizados. Ou até mesmo que já foram usuários que já foram excluídos, mas as pastinhas vieram aqui. Mas, ou seja, o perfil, as pastas ainda continuam aqui dentro da máquina. O que só não existe mais são o usuário propriamente dito. Então aqui eu posso pegar e excluir. No caso, como eu só tenho esse, então ele não me permite excluir. Bem, beleza. Aqui, ó. Aqui eu já marquei. Eu posso marcar alguma coisa que tenha em C2 pontos. Se eu tivesse alguma coisa em C2 pontos. E beleza, se eu tivesse mais usuários, poderia marcar mais usuários. Salvei. Aqui ele me dá uma estimativa de tempo. Clico em avançar. Daí então, eu posso criar uma senha como proteção para poder salvar. Então, recapitulando, eu utilizei aqui um pendrive mesmo na máquina virtual, onde eu habilitei por onde? Vamos lá, galera. Por onde que eu habilitei? USB. USB. USB, isso mesmo. Então, eu espetei na minha máquina física e joguei para cá. Agora, uma informação muito importante. Eu posso utilizar pendrive HD externo, Pedro, da minha máquina real para a minha máquina virtual? Posso. Eu vou conseguir utilizar nos dois, na minha máquina real e na máquina virtual, enquanto estiver na minha máquina virtual? Não. Outra informação muito importante, Pedro, eu conectei o pendrive na minha USB frontal e eu não consigo jogar o pendrive. Eu não consigo jogar o pendrive onde eu conectei na minha máquina no USB frontal para a máquina virtual. Por quê? Porque você não consegue utilizar a mesma voltagem que tem na USB frontal, aonde nós temos na nossa USB onboard. Ou seja, a voltagem é diferente. Lembre-se que a USB frontal,
a USB que nós temos que não é ligada na nossa placa onboard, tá? Ela tem uma voltagem diferente e ela é uma espécie de extensão. Então, reparem bem, se vocês forem pegar um pendrive, copiar um arquivo de 2 gigas, experimentem isso, coloquem um pendrive aqui na frontal, copiem esse arquivo de 2 gigas, depois peguem na USB de trás e transfiram o mesmo arquivo. Vocês vão perceber que a taxa de transferência é mais rápida na USB traseira. Beleza? Beleza, gente? Tá. Beleza, Aí você beleza. fala, pô, Pedro, mas eu já ouvi falar que tem placa PCI, PCI Express, o que for, essas placas onde você conecta na placa-mãe e aí você acaba tendo mais USBs. Exatamente, tem isso e nesse caso aí ele não é dado como se fosse uma extensão. Mas aí você me pergunta, mas Pedro, existe o novo hub USB, e aí? Então, o hub USB é outra informação muito importante que isso vai acontecer em clientes, isso vai acontecer em situações adversas aí com vocês. Existem dois, escutem bem, existem dois tipos de hub USB. O hub USB em que você utiliza como fonte de alimentação a própria USB, e o que você utiliza a energia elétrica mesmo como fonte de alimentação e mais a USB para poder funcionar como se fosse literalmente um hub, tá? Sempre foquem na USB com fonte de alimentação. Ela é mais cara, mas ela é mais eficaz. Inclusive a taxa de transferência e tudo mais. Para que eu utilizo uma hub USB? Então, sem fonte de alimentação externa. Para quê? Eu posso utilizar para conectar um mouse, um teclado, uma caixa de som e o que for. Agora, pendrive HD externo não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. Esses dias eu cheguei a ver um rapaz que ele estava reclamando que estava utilizando um hub USB. Ele estava com 4 pendrives copiando lá os documentos, tudo para os 4 pendrives, e falou que estava assim, arquivos pequenos que poderiam ter sido copiados rápidos, estava demorando uma eternidade. Aí eu falei, mais fácil você pegar os 4 pendrives e botar na USB de trás. Ah, ele, o chato é que o chato é que eu tenho que ficar puxando a máquina. Então eu disse para ele, então você compra um hub USB com fonte de alimentação. Espera aí. Com fonte de alimentação. Ah, beleza. Ele foi, achou. A tela do Pedro voltou agora. É que já voltou. Oi, tá me ouvindo aí, galera? Sim. Ah, beleza. Estou sim, Pedro. Vamos aqui. Estão conseguindo ver aí a tela? Sim. Tudo tranquilo aí? Na paz. Tá, show. Tudo na paz. Peraí. Ó o Pedro aí. Ele acaba ativando a câmera aqui. Bem, vamos lá. Deixa eu ver se está gravando. Tá gravando. Bem, então, se eu quiser... pô, Pedro, compra um hub USB, é difícil de encontrar, tudo mais. Pô, beleza, é difícil de encontrar? Vocês podem encontrar no Mercado Livre, vendendo. Tá, vou colocar aqui, inclusive, ó, hub USB alimentado. Ó, tá vendo? Não chega a ser caro.
Ó, tem esse daqui e tudo mais. Priorizem sempre os melhores vendedores, que tem uma pontuação legal. E aqui, gente, ó, aqui é uma fonte, um cabo você conecta na máquina e outro cabo você conecta na tomada. E aí funciona muito bem. Ou então, vocês podem comprar um dock, um dockstation de HD. Olha aqui. Tem diversos dockstations, tá? Esse dockstation, além de você poder colocar um HD físico, ainda tem USBs. Pode colocar um HD sem precisar de uma gaveta, né, no caso. Bem completo e o valor bem legal. Aí Ô existem Pedro, diversos modelos. Ó, tem um modelo que é mais barato, tem um modelo que é mais caro. Ó, esse aqui pode botar cartão de memória. Tem uns que já são USBs, já são USB 3.0. Fala, patrão. então, esse daí eu posso comprar um HD interno desse, instalar um sistema operacional e usar ele no meu notebook, Não, à parte? não. Pô, olha só. Existe uma questão que é o seguinte, tá? Que é o que a gente chama de taxa de transferência. A taxa de transferência da USB, mesmo 3.0, ela nunca vai ser a mesma coisa que a taxa de transferência interna, do HD interno. Então você pode utilizar isso daqui para dados, beleza? Beleza, beleza. Tá. Então eu posso utilizar isso daqui, ó, numa boa, tá? O DockStation, se eu puxar aqui, ó, se você ver aqui, ó, esse daqui já é um pouco mais antigo. Tem alguns aqui que já é para HD de notebook, HD de desktop. Isso daqui é até interessante para você fazer backup em clientes também, você levar, você ter como ferramenta, entenderam? Beleza, galera? Tranquilo. Tá, ok. Então vamos lá. Vamos terminar aqui. Então não vou colocar senha. Vou salvar aqui. Ué, o microfone dele ficou mudo, hein? Pode crer, pode crer. Galera, eu só parei de falar só, tá? Enquanto tá fazendo aqui. O pessoal quer perguntar alguma coisa? Pode Ativou. falar, pode ficar à vontade. O pessoal com o celular aí, ó. Ô Pedro, Oi. qual que é a diferença entre, já viu, quando a gente está dando o boot no sistema, aí tem lá, tipo de boot o EF e Legacy. Wave e Legacy. Isso. Não, isso daí é o tipo de configuração de boot. Se você vai utilizar. Se você vai utilizar drive de CD, DVD, são dispositivos externos ou então algum dispositivo interno, no caso um HD.
Mas Entendi. aproveitando a deixa daí, Pedro, eu já reparei isso que no meu notebook, quando eu tento fazer, tipo assim, vou tentar formatar ele pelo pendrive, eu não consigo fazer com que o pendrive entre. No caso, eu teria que mudar essa opção. Então, ou você tem que apertar alguma tecla de função, F10, 11, 12, o que for, Ele não reconhece o para pendrive. você, hã? Ele não reconhece o pendrive. Ele não reconhece o pendrive? Como se ele não tivesse habilitado. Não, sim. Aí o que você tem que fazer? Ou você tem que ir lá na BIOS, mudar. Você coloca lá na BIOS, lá, troca para que inicie pelo seu pendrive, ou você aperta alguma função, né, TF10, 11, 12, para ele iniciar pelo pendrive. Era isso que eu queria tentar fazer. O problema é que ele não, quando eu faço isso, ele não me dá a opção do pendrive. Entendeu? Quando você tenta pelo boot, quando você tenta pela função, né, F10, 11, É, 12, não aparece. isso. Eu não sei se isso é comum em todos os notebooks, mas pelo menos nesse daqui da Dell é um inferno. Não, não. Na verdade, existe na verdade até alguns modelos de pendrives que não são compatíveis com essa parte de boot. Eu já reparei, dependendo do pendrive, da marca do Não é aquele pendrive. SanDisk vermelho e preto pequeno. É Sim, então, normal. sim. Mas eu já vi já SanDisk, alguns SanDisk SanDisk já não funcionando. Mas nesse caso é só com relação à configuração do boot mesmo que não aparece. Tem que ir lá, tem que mudar, e aí você acaba mudando ali pro HD, aí você vai formata, aí depois quando ele reinicia, você tem que ir lá e mudar de novo, colocar Uhum. o HD, O o HD HD como primeiro. direto. Não, beleza. Você tem que acabar O problema é mudando. só conseguir colocar o pendrive para ele ficar por primeiro. Não, Não, mas aí pendrive. Mas é não só é se o pendrive temporário. tá formatado. Não, sim, com certeza. E detalhe, e dependendo se você deixar como dispositivos, como posso dizer, deixar dispositivos externos, deixar como primário, já deve ter acontecido isso com alguns de vocês. Vocês conectam, deixam conectado, por exemplo, um HD externo, e aí quando você vai reiniciar a máquina ou ligar a máquina, ele tenta iniciar o HD que não tem sistema e aí Ah, sim. parece que deu algum problema, Uhum. entendeu? Então é sempre bom deixar o HD mesmo como prioridade, o HD que tem está instalado no sistema. O que muita gente está fazendo também, inclusive você falou de Dell, teve um rapaz que ele tirou o módulo do CD e DVD, que ele praticamente já não utiliza. Eu não sei, o teu vem, Jorge? Não, o meu veio Não, o sem. teu já veio Já. sem já, né? Ah, tá. Então, tem alguns que estão fazendo o seguinte, aqueles computadores que vêm com o CD, o CD e DVD, eles estão tirando aquele módulo e Outro estão HD, né? colocando um outro HD. Uhum. E aí acaba que o notebook fica com dois HDs. Acho interessante isso daí, né? Com Porque certeza. CD hoje é muito difícil, literalmente muito Não difícil. eu prefiro muito mais comprar um notebook mais leve, querendo ou não, aquilo dali pesa mais, e comprar um leitor externo do que precisar, até porque eu não uso CD pra nada. É, Muito raro. só Isso é mesmo verdade. se você for trabalhar com isso em algum cliente, você possa vai chegar a utilizar. Eu peguei tem uns 2 meses atrás, inclusive lá na Casa Andrade, lá naquele cliente lá do projeto, ele tem uma ou duas máquinas lá que eles não aceitam. As máquinas são tão antigas que não aceitam USB como boot. Nossa. Então, aí já não tem nem jeito, aí é só o leitor mesmo externo. Bem, vamos lá, voltando aqui, acabou, tem aqui no meu pendrive. Beleza. Aqui salvei, é só pegar, restaurar da mesma forma em outra máquina e aí tranquilo, tá? Bem, terminei aqui.
Terminei aqui. Agora eu vou passar para o backup do Windows. Essa ferramenta de backup. Essa ferramenta de backup, ela funciona da seguinte forma. Vamos lá. Configurar. E aqui ele já me indica que eu posso utilizar o pendrive que eu tenho, ou então eu posso salvar isso na rede. No caso, eu vou utilizar apenas o pendrive e não salvar na rede. E aqui ele me recomenda que o Windows ele vai selecionar tudo que é documento possível, o próprio sistema em si, ou então eu escolho o que a gente vai fazer de backup. No caso, eu vou deixar o Windows escolher, ele vai fazer um backup de tudo, eu posso deixar agendado aqui quando que vai ser feito o backup. E aí, beleza. Aqui inicio as configurações de backup. Vamos ver como tem pouca. Deu algum erro aqui. Pedro, essa ferramenta deve ser muito usada em servidores, né? Na verdade, o pessoal costuma utilizar mais em servidor do que em máquina cliente. Apesar que eu acho também importante ser utilizado em máquina cliente também. Com Pedro. Oi? Concordo com você, Pedro. Backup tanto no servidor, tanto no cliente. Então, o pessoal esquece que o cliente também precisa de backup. Deixa eu aproveitar e desligar essa máquina. E eu vou aproveitar, já vou acrescentar um HD dela para a gente trabalhar. Deve ter dado algum erro, alguma falha ali por seu. Eu vi que atualizou o Windows, Pedro. Oi? Vai ser isso. Eu vi que atualizou o Windows, ó. 1.10. Foi isso. Atualização do Windows. Essas atualizações, hoje teve esses dias um rapaz que ele me procurou que ele estava querendo fazer algumas atualizações do Windows de forma em diversas máquinas, uma atualização específica de forma automática. E aí a gente tem uma função do server que se chama WSUS para poder fazer isso. E que a gente gerencia tudo, isso mesmo. Aqui o Windows 7, vamos criar mais um HD para a gente trabalhar ele como um HD de backup. Como a gente estava utilizando ali um pendrive, ali, e o pendrive ele não tem tamanho suficiente para poder fazer o backup, por isso que deu aquele erro. Na verdade, a gente tem aqui um HD de 500, então a gente tem que ter pelo menos um HD aqui de superior a 500. Então, vou criar aqui um HD. Como eu expliquei na outra aula, a diferença entre HD dinamicamente alocado e fixo. Vou criar um dinamicamente alocado e vou colocar aqui que esse HD vai ter 750 GB. Bem, beleza. Avançar e vamos iniciar. Então, quando a gente for utilizar o Windows Backup, nós temos que utilizar um dispositivo ou que ele seja o mesmo tamanho ou superior ao tamanho do HD que nós temos. Vamos iniciar.
Alguma dúvida aí, galera? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Ô, Pedro, você comentou do TapSUS, ele é difícil de configurar? Não é não. Só que você tem que ter um link de internet legal, dependendo do que você vai habilitar nele. Entendi. Tá. Agora vamos configurar aqui o nosso HD. Podemos fazer pelo modo gráfico ou então aquele famoso modo hard. Que nós vamos utilizar, que é o Disk Part. Parte para ver qual disco que a gente vai selecionar. Select Disk para selecionar o disco. E agora vamos em Create Partition Primary. Criar a partição primária. Formate FS, que é o sistema de arquivo NTFS rápido. E vamos atribuir uma letra a ele, utilizando a single igual a CF. Saio do Disk Part e pronto. Agora vamos lá. Backup e restauração. Ele começou a configurar, mas ele deu problema devido ao disco que nós estávamos utilizando. Vamos aqui em desativar para poder configurar de novo. Geralmente, né, eu recomendo que quando vocês vão trabalhar isso no cliente, dependendo da importância dos dados do cliente, quando a gente trabalha com um servidor, né, a gente gerencia já todos os documentos e pede para o usuário utilizar as pastas na rede para poder salvar os seus arquivos. Bem, no nosso caso, aqui, além disso, dependendo da importância do cliente, da importância eu digo que dependendo qual é a importância do serviço do cliente e tudo mais, quando ele estiver montando uma máquina, ou então ter um HD externo específico para isso, a gente pode deixar ali dedicado, além de estar fazendo o backup pelo servidor dos documentos, fazer um backup geral aqui de todo o sistema. Aqui utilizando um HD específico só para isso.
Bem, vamos lá. Pedro, Fala. tem alguma GPO que você configura para poder o usuário não salvar nenhum arquivo na máquina local? Sim, sim, sim. Isso aí a gente tem algumas GPOs específicas aí que na parte de servidor a gente pode chegar a ver. Bom, vamos lá. Avançar. Todos os arquivos. Posso deixar aqui que vai ser diariamente. Às 9 da noite, por exemplo. E agora sim. E aqui ele vai começar a fazer. Você viu que agora foi numa boa. Daí ele começa. Enquanto ele está fazendo o backup aqui, você pode ir trabalhando. E aí, provavelmente, para quem não chegou a ver das outras aulas, né? A gente tem aqui os programas essenciais que nós podemos instalar e nós também temos o site onde podemos utilizar a nossa internet para poder baixar tudo de uma vez. Internet Explorer, como sempre, né? Para, Pedro, o melhor navegador, pô. Ele é, pô. Qual que você usa? Eu uso qualquer um menos ele. Baidu Spark Browser? Ah, não. Então, né? Deu para ver que o porquê que a gente vai ter que utilizar aqui a instalação de um offline navegador. Tá gravado que a gente tentou utilizar ele. Existe até uma propaganda da Microsoft incentivando o pessoal a utilizar o Internet Explorer e tudo mais. Esse daqui é o Google Chrome na versão que a gente chama de versão silenciosa. Versão offline, né? E aqui vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza essa ferramenta aqui do backup para poder restaurar. Do Windows é muito importante que vocês não confundam o ponto de restauração. Tem muita gente que confunde, tá? A restauração do sistema com esse backup. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é a mesma coisa. Como assim? O restauração de sistema, ele acaba revertendo, por exemplo, um software que você instalou, e aí ele volta a última vez que você programou, que ele estava programado para isso, né? Para
para você poder reverter a situação, o software, alguma configuração e tudo mais. Mas ele, por exemplo, não restaura arquivos. Ele só restaura o sistema propriamente dito. Agora, o backup não. O backup ele acaba restaurando literalmente o backup e pronto. Galera, o pessoal tá vivo aí. Quase dormiu, mas Tô vivo. Voltei, Pedro. Eu caí aqui, ó. Ah, show de bola. E aí, Jonathan, conta hoje a sua mega experiência aí de chave de ativação. Peraí, De novo. Olha só, galera. Pedro, Oi. então, eu tô com um problema lá no meu trabalho lá, Sim. no computador de um cliente. Ele abre. Não, toda vez que eu vou tentar abrir nele, ele simplesmente não abre, mas ele executa em segundo plano lá em processos. Aí quando eu vou deletar o processo, aí ele abre o danado. Já fiz naquela porcaria e ele não volta. Tem Peraí. alguma noção de você? Peraí, que embolou um pouco. Aí o que você estava dizendo. Com relação ao som. Repete, por favor, Diego. Tem uma máquina lá de no trabalho Sim. que ele tá. Eu clico no atalho do Chrome para abrir, ele finge e apaga de novo. Só que ele executa em segundo plano, se você abrir o gerenciador de tarefas, ele executa lá em processo. Aí quando eu vejo que ele não abriu e vou fechar lá em processos, ele abre. Entendi. Você vai utilizar esse programa aqui, ó. Unistaller. Desculpa. Você vai utilizar esse programa aqui, Revo Unistaller, e você vai desinstalar ele em modo avançado. E aí você vai apagar ele completamente. Depois que você apagar ele completamente da máquina, você instala de novo. Ele deve ter instalado algum tipo de plugin desses plugins de programas que vem um monte de programas de armadilha, né? E acabou aí que ele acaba afetando o Google Chrome. Isso acontece e acontece muito. Aqui ele já está tentando puxar, ó. Baidu foi instalado com sucesso. É mais ou menos isso, né? Você clica aqui não e quando vai ver ele acaba instalando o software. E você vai na inércia, você vai avançar, quando ele instalou e pronto, não viu. O cliente lá provavelmente deve ter alguma permissão de instalação de alguma coisa, aí ele clicou em algum e-mail, instalou algum programa, e aí quando viu, e ele afeta, inclusive tem até um sistema operacional que é parecido, desculpa, ele tem até um navegador que ele é parecido com o Google Chrome, até o ícone que ele acaba instalando. O Chromium. Oi? É o- Que é o Chrome. Isso mesmo. É igualzinho Chrome, mas só que é falso. Então, opa, deixa eu fechar aqui.
Exatamente. Tá. Então, provavelmente é isso. Então, cara, desinstala, vê aí com o Revo quais são os programas que tem instalado. Você tem instalado aquelas barras de pesquisa também. Pô, eu já desinstalei ele, é, ele com outro aplicativo lá. Não, eu não utilizei o Revo, não instalei com o outro. Já entrei em modo de segurança, ele estava funcionando normal. Uhum. Eu não tive privilégio de fazer aquela iniciação simples, Sim, sim. porque eu ainda não tenho senha de administrador, então eu tive acesso. Mas o resto Não, que você imaginar eu fiz. não, se você fizer essa instalação, conseguir fazer a instalação do Revo, aí Aham. você consegue desinstalar ele só que você coloca, você tem que marcar ele como instalação avançada, tá? É desinstalação avançada. E aí ele vai desinstalar, depois vai fazer uma limpeza completa de registro, qualquer rastro que tenha do Google Chrome. E aí você instala de novo. Ô, Pedro, ele faz a limpeza de Beleza. pasta e registro. O quê? No modo avançado, ele limpa as pastas e o registro. Mas tem que Isso, fazer umas 2 vezes cada um. isso mesmo. Mas tu falou que no modo de segurança tá funcionando normal. Pode ter o perfil também do usuário. Normal. É normal? O perfil do usuário também. Você pode até fazer Não, mas o perfil do usuário em modo de segurança fica normal? Normal. Mas no modo de segurança. Mas é bom dar uma olhada. Pode ser que seja algum serviço, mas desinstala ele e veja se vai ocorrer de novo. Acho que provavelmente não. Valeu. Qualquer coisa aí, chama a gente lá no grupo, a gente dá uma olhada aí. Bom, deixa eu só completar essa parte tentar completar aqui. Bem. Essa daqui também, eu falei, é uma das formas de backup que a gente utiliza, que a gente chama de backup nativo do próprio Windows. Mas existem outras ferramentas de backup também. Está instalando o Google Chrome, fazendo backup. Você pode continuar, enquanto ele está fazendo o backup, tá? O cliente, na verdade, nem aparece para o cliente que está sendo feito o backup. Então você pode fazer backup numa boa, ele vai trabalhar em segundo plano. Depois você pode exibir informações aqui, os detalhes, se foi feito literalmente, se tem algum problema. Ele vai gerenciar o disco. Claro que ele te avisa se o disco estiver enchendo. Então ele te dá umas informações ali só de situações críticas. Você tem como criar uma imagem do sistema, como ele está dizendo aqui, e um disco de recuperação. Só que no Windows 7 você só consegue criar o disco de recuperação, no caso, se você tiver CD. Ele não deixa você copiar para um pendrive. Bom, instalei o Google Chrome. Agora vou acessar aqui o Bing. E ele diz, você pode alterar isso daqui para o Google, porque você tem que utilizar o Google.
Vamos lá. Para quem não viu ainda essa ferramenta, Ninit. Pedro, o Bing é melhor que o Google? Então, né, existem teorias de que no Google você procura, no Bing você acha. Ah, entendi. Isso, os fãs de Microsoft, eles dizem isso. O quê? Então vamos lá, galera. Para que serve esse site? Para quem tem alguém aí que não conhecia esse site? Eu não conhecia, não. Então, é preciso fazer a instalação. A internet do cliente é boa, a minha internet é boa. Então eu vou vir aqui, ó, vou marcar os programas que eu quero que sejam instalados na minha máquina. Então eu vou vir aqui, vou instalar, só não tem, provavelmente não vai ter todos os programas que você queira, mas tem os principais programas aqui. Instala esse daqui, instala o plugin, ó, tá, vamos ver aqui o Skype. Eu vou escolher o antivírus da própria Microsoft, que é o Windows 7. Aí eu vou escolher o Pedro, por 7zip. que você escolhe o VLC e o K-Lite, se eles têm o mesmo papel? Assim, eu sempre instalo o VLC e o K-Lite, porque o K-Lite ele tem aquele visual mais estilo Windows Media Player antigo. Tem gente que gosta. E tem gente que prefere mais o VLC. Então, no cliente, como eu não sei, e dependendo da situação, eu não pergunto, né? Eu não chego a perguntar para o cliente, eu já deixo instalado e deixo para ele decidir o que ele vai preferir utilizar. O VLC Entendi, é questão de gosto mesmo, né? é questão de gosto mesmo, entendeu? Mas, por exemplo, o K-Lite, na verdade, isso aqui é a versão mais simples da versão K de codecs. Existe também o Mega e existe o Full, que aí são muito mais arquivos. O VLC, ele também não vê tantos plugins, ele não tem tantos plugins como o Kmega, por exemplo, o Codex tem. Então, você pode deixar utilizando os dois. Eu sempre já costume já de utilizar. E aí para o pessoal que é desenvolvedor, né, já pode ir marcando aqui. Esse daqui ele é um programa gratuito, mas existe a versão paga dele também, que você pode comprar e utilizar. Fala. O K-Lite, ele é mais completo e mais estável também. Ele não tem só plugin de vídeo, tem plugin de áudio também. Sim. O VLC é só vídeo. É só vídeo, isso mesmo. Então, olha. Então o que ele faz? Ele já reúne tudo. Daqui eu teria que logar, né? Aqui ele está mostrando aqui qual é a velocidade. Até mesmo a questão do download, dos programas. Você tem mais opções de programas. Se você comprar a versão completa. Daí ele gera um arquivo e nesse arquivo ele já vai fazendo o download de tudo completo e ele já vai instalando também automaticamente. Então, se o cliente tem um link de internet bom e você tem os softwares e tudo mais, os softwares que você tem você vai acabar instalando um por um. Esse daqui você acaba instalando já tudo de forma tranquila. Vamos supor, o cliente tem um link de 35, 50 megas. Pô, show de bola. Você deixa lá instalando. Vai rapidinho a instalar. E detalhe, ainda tem uma outra questão. Se você já tiver esses softwares instalados e você quiser atualizar, você também pode fazer a mesma coisa. Então ele não vai desinstalar, não vai causar conflito. Por exemplo, se eu tenho o TeamViewer 11
e lá tiver o 12, ele só vai substituir a versão. Então isso daqui é uma mão na roda, às vezes até mesmo se você não levou o teu HD, o teu pendrive com os softwares. Deixa eu tentar baixar aqui de novo. Existe. Tem uma questão muito importante também, tá? Não sei porquê. Isso foi com. Eu esqueci o nome do provedor. Foi um provedor em Maricá. Não lembro qual foi o nome do provedor. Qual era o nome do provedor lá agora. Que eu não sei porque tem alguns provedores de bairro, né? Os provedores que são menores, que eles bloqueiam certos tipos de download, certos tipos Nem de. me fale nisso daí, é um inferno. Então, eu não sei porque eu fui tentar utilizar o Ninite e estava bloqueado. Estava bloqueado também outras coisas também. O meu no outro dia estava bloqueando o Google pelo Chrome. Ele não abriu o Google. Não abriu o Google, né? Sim. Então, essa internet aqui que eu estou utilizando hoje é uma internet de contingência que eu tenho aqui, que é de bairro. Aí eu estou vendo que provavelmente eles bloquearam o limite. Aqui por isso que não está baixando. Aí você tem que recorrer à sua velha ferramenta, que é o seu HD externo, ali, ou o seu pendrive com os softwares. Bem, aqui só para ter uma demonstração mesmo, ele ia começar a baixar os aplicativos, instalar, reiniciava a máquina e pronto. Enquanto isso, você pode ir trabalhando e ele vai fazendo Pedro, o backup. Oi, pode falar. uma pergunta, por que no Google os downloads não são tão rápidos quanto no Torrent? Como assim? Tá. Por exemplo, no Torrent, eu vou fazer um download. O download vai a 1 megabyte. Quando eu vou fazer o mesmo download no Google, com a internet boa, da mesma forma, ele fica em 20, 30, 50 KB. Não, olha só. Vamos se dizer que a tecnologia, isso daí em redes a gente vê melhor sobre isso, tá? Mas vamos se dizer que a tecnologia que nós utilizamos com torrent, ela é diferente quando você utiliza de você baixar em um site, tá? Porque o torrent, na verdade, você não está baixando de um servidor. Na verdade, ele tem fragmentos ou ele está em uma máquina de alguém. Então, são diversas pessoas que possuem ali cada um pedaço de um arquivo e e é compartilhado. Então, vamos supor, quando você baixa o torrent, se você é um cara legal, você deixa ali, você não exclui da lista. Como assim? Se você não excluir da sua lista ali por exemplo, do programa lá, o torrent, vamos supor, né, o BitTorrent, o que for, né, você vai estar compartilhando com diversas outras pessoas. Então, outras pessoas vão estar pegando alguma parte desse arquivo que você já tem baixado para poder deixar mais rápido. Então, dependendo, por isso que quanto ali a gente vê ali em inglês, né, que é sent, que é sementes, quanto mais sementes, ou seja, quanto mais pessoas possuem ali ou estão compartilhando esse arquivo, mais rápido vai ser para você. Já no caso de um download de um site em específico, você baixa com outro tipo de tecnologia. Então, isso vai depender muito da velocidade do próprio site de onde você está baixando. Então, tem site, por exemplo, o Mega. O Mega, ali ele tem ali o Google Drive e tudo mais, principalmente o Mega, mas o Mega, se você assinar um plano ali pelo Mega, você consegue baixar os arquivos muito mais rápido, entendeu? Porque aí eles liberam
vamos dizer que eles liberam uma velocidade maior para você, e se você tiver o plano gratuito, a velocidade é reduzida. Não só esse site, como muitos outros. Então, no caso do Torrent, não. No caso do Torrent é um monte de gente. Inclusive, se você vê um arquivo, de repente, grande, e você vê lá as sementes, lá são 3, 4, 5 sementes, pode ser que você baixe, você demore muito tempo baixando esse arquivo. E ainda tem um detalhe: como são diversos fragmentos de arquivos espalhados por diversas pessoas, ou uma pessoa específica que foi lá e fez, se justamente estiver faltando esse fragmento, um específico, vamos supor, está faltando ali 5% do arquivo, você vai baixar até 95%. Enquanto não tiver alguém com esses 5% justamente, você não vai conseguir baixar o arquivo. Aí fala, ô Gabriel. Gabriel? Não, era isso. Pedro. Tá. Relação aos sites, também a gente muda do servidor aonde está hospedado. Isso mesmo. Vai depender muito de onde o site está hospedado, a taxa de download que é liberada para o site, para você fazer download, e por aí vai. Bem, galera, vamos deixar amanhã, vamos trabalhar em cima aqui da restauração desse backup. Enquanto eu vou deixando ele fazendo backup aqui, mas a gente trabalha em restauração e a gente vê também as outras matérias. Amanhã, mesmo horário, 9 horas. Beleza? Oi, fala. Eu esqueci de te perguntar, naquele outro curso que você estava dando,